Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler hoje a partir do versículo 13 e leremos até o versículo de número 17. Nós estamos falando sobre submissão. É a marca do povo de Deus. Na última semana falamos sobre o comportamento do cristão. E hoje nós vamos falar sobre a submissão no âmbito do governo. Amém? Versículo 13 até o 17 nos diz assim: submetei-vos, pois, a todo decreto humano, por amor ao Senhor, quer seja ao rei como superior, quer aos governadores, ou àqueles por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, possais silenciar a ignorância dos homens insensatos, como livres, e não usando a liberdade como uma capa para a malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos os homens, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Amém? Podem sentar. Queridos, o princípio de autoridade e o dever de submissão, eles são ensinamentos perfeitamente claros nas Escrituras. E quando nós olhamos o contexto em que esta carta foi escrita, você sabe muito bem que ela foi escrita em um contexto turbulento, como era o que estava no Império Romano. Quem estava no governo era o insano imperador Nero, um homem completamente, podemos dizer, maluco, como nós colocamos, um insano, alguém de mente totalmente conturbada. Ele estava no poder. Porém, mesmo assim, Pedro, ele não recua e nem transige com a verdade. Pedro ensina a verdade, independente de quem era Nero, o imperador naquela época. Pedro, ele ensina que os cristãos deveriam andar em submissão ao governo. Vamos para o versículo 13. A parte A desse versículo 13 vai nos dizer assim: submetei-vos, pois, a todo decreto humano. Então, dentro do que vamos falar, na submissão no âmbito do governo, Pedro começa falando sobre a submissão, primeiramente em um âmbito geral. Em um âmbito geral, Pedro vai falar, vai nos deixar claro que nós devemos ser submissos a todo decreto humano. Porque veja bem, os governos, as autoridades governamentais, elas são instituídas por Deus. Agora, o poder, as pessoas que vão executar, as instituições humanas, elas são governadas por leis
e por constituições de um país ou de um estado. E como residentes neste estado ou neste país, nós devemos nos submeter às leis que regem a nação. Por exemplo, não há como nós que estamos morando hoje aqui no Japão, queremos viver segundo as leis do nosso país, do Brasil, ou do seu país de origem. Nós precisamos estar engajados nas leis, na Constituição que rege este país. E a palavra grega aqui, para sujeitai-vos, ela quer dizer colocar-se debaixo de, ou submeter-se. Então, o que Pedro está dizendo é que os cristãos se colocam de forma voluntária sob a égide das autoridades públicas. Eu não posso, como cristão, me rebelar contra a autoridade do governo. Por que Pedro escreve isso? Porque os crentes agora não eram mais escravos, eram libertos, não eram mais escravos da lei, não eram mais, muitos deles viviam a liberdade. Então, poderia se dar o caso de alguém não querer se submeter às autoridades. Então Pedro faz com que eles entendam que toda autoridade, ela é constituída por Deus, de modo que nós, como cristãos, precisamos viver debaixo dessas autoridades, das leis que regem uma nação ou um estado, enfim. Nós aqui, residentes desta província, moramos nessa cidade, o prefeito estabelece as leis na cidade e nós temos que estar debaixo delas. Por exemplo, existe uma lei aqui na província de Guma, que criança, a partir das 10 horas, não pode estar em estabelecimento público, mesmo acompanhada dos pais. Não pode. Eu não sei se todos os estabelecimentos seguem a mesma regra ou obedecem, mas eu já vivi uma situação, por exemplo, de num sábado após o culto, depois da cantina, saímos, minha família, e meu filho queria ir comer no McDonald's. Então, paramos no McDonald's e descemos do carro e fomos comprar o lanche. Nossa intenção era sentar lá e comermos lá, mas o atendente disse: olha, vocês vão ter que comprar e comer em casa, porque ele não pode estar na rua a partir das 10, é a lei. Como crente, o que eu devo fazer? Brigar com o atendente? O cliente sempre tem razão. Então eu vou comer aqui. Não posso. É a lei. Faz parte da lei. E se eu estou residindo em um determinado lugar, que é esta a lei vigente, eu preciso cumpri-la. Não é pelo fato de eu ser cristão, ser livre, que eu então vou dar ocasião a viver uma vida de anarquia e de desobediência. Não. Se a lei diz não pode a partir das 10, e o atendente me disse isso,
Então eu peguei, compramos o lanche, entrei no meu carro e fui embora para casa. Comemos em casa, comi o lanche do mesmo jeito, não deixei de comer. Então nós precisamos entender isso. Como cristãos, nós estamos debaixo das autoridades, das leis das autoridades. Agora vejam que Pedro, ele deixa claro aqui, ainda nesse versículo 13, qual a motivação que nos leva a sermos submissos às leis governamentais. Pedro diz o que? No versículo 13: submetei-vos, pois, a todo decreto humano, por amor ao Senhor. Porque eu amo a Cristo. E a Bíblia, como minha regra de fé e prática, ela me diz que eu devo obedecer. Eu amo a Cristo. Como eu amo a Cristo, eu não quero escandalizá-lo. Você já pensou, por exemplo, se eu tivesse armado o maior barraco no McDonald's, porque eu queria comer lá, e a lei diz que eu não posso comer, e eu fosse fazer a maior bagunça lá dentro, porque eu quero comer lá dentro, eu seria preso por desordem, por algazarra, por bagunça. E aí ia sair na IPC no dia seguinte: pastor é preso no McDonald's porque não quis ir embora comer em casa após as 10, descumprindo a lei. Escândalo. Eu posso até não concordar, porque eu estou no meu direito, como ser humano, de discordar. Até porque podemos dizer, o meu filho não estava só, estava em minha companhia, mas é a lei. Então eu preciso me submeter. Mas qual a motivação? O amor a Cristo, o amor ao Senhor, o amor a Deus me leva a viver uma vida de obediência. Agora perceba uma coisa, porque tem muito crente que tem a mente um pouco limitada na compreensão, no entendimento, e ele pensa que, como cristão, ele precisa ser submisso, obediente, só dentro da igreja. Quando são, que tem aqueles que nem dentro da igreja são obedientes, submissos. Nós nos esquecemos muitas vezes que nós somos cristãos, carregamos o nome de Cristo dentro e fora da igreja. E que a Bíblia, ela nos dá um padrão, um estilo para vivermos, de modo que quando vivemos segundo os princípios bíblicos, nós glorificamos o nome do Senhor, tanto dentro quanto fora da igreja. Até porque a Bíblia nos ensina, nos recomenda a vivermos e procedermos com sabedoria para com os que estão de fora. Aqui dentro, todo mundo é santo, todo mundo é crente. Agora eu preciso demonstrar evidências claras de uma vida transformada lá fora, no meu dia a dia. Então, se existem as leis, nós precisamos ser submissos a elas.
se existem as autoridades, precisamos ser submissos a elas. Veja o que Paulo escreve aos Romanos. Quando eu compreendo que o poder que as autoridades exercem é um poder que é outorgado por Deus, então eu tenho facilidade de me submeter a elas. Veja o texto em Romanos capítulo 13, carta do apóstolo Paulo aos crentes em Roma, capítulo 13, do versículo 1 a 3, veja o que Paulo vai dizer: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem receberão sobre si mesmos condenação, porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu então não queres temer a autoridade? Faze o que é bom e terás louvor dela. Veja o versículo 4. Porque ela é o ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Você observa que essa preocupação não era só de Pedro, mas Paulo tem essa mesma preocupação em tratar este mesmo assunto com os crentes. E por quê? Porque surgiram alguns focos desse tipo de comportamento rebelde, desobediente para com as autoridades, no meio dos crentes em Roma, no meio dos crentes em Corinto, alguns entre os crentes da Galácia. Então você vai ver Paulo falar sobre isso aqui na carta aos crentes em Roma, para os crentes de Roma, na carta aos Coríntios, em um ou outro texto na epístola aos Gálatas. Por quê? Porque Paulo está tratando sobre a maneira do crente, do cristão se comportar dentro, entre os cristãos e fora, para com os ímpios. Irmãos, santidade, ela tem dois âmbitos quando falamos sobre santidade. Nós falamos de santidade na questão teórica, quando ensinamos sobre santidade, sobre vida cristã, sobre princípios bíblicos. Só que tem um lado prático da vida cristã. E se eu ouço um ensinamento, mas eu não o coloco em prática na minha vida, então eu estou crescendo, ou podemos até dizer que eu estou vivendo um falso crescimento, ou um pseudo crescimento, porque o crescimento na fé é o verdadeiro crescimento na fé é aquele que me leva a praticar aquilo que eu estou sendo ensinado.
Quando eu ouço, mas eu não coloco em prática, é sinal de que eu preciso ainda ser tratado, moldado por Deus. Todos nós estamos em um processo de transformação. Eu já disse isso aqui em outra oportunidade, que a gente passa por aí, né, principalmente agora aqui na Rota 38, sentido Guioda. Eu vou levar minha esposa para o trabalho de manhã ali, e a gente passa e a rua está em reforma, e você tem placas ali para te indicar que a rua está em reforma. Então tem um lado da pista que você não pode passar, está trabalhando, estão trabalhando. O crente, se fosse usar essa placa no pescoço, ia estar o tempo inteiro com a placa assim pendurada no pescoço, em obras, Espírito Santo trabalhando, porque nós estamos sendo aperfeiçoados dia a dia, mas para isso eu preciso ser ensinado. Para isso a Bíblia precisa ser exposta. Os princípios da palavra de Deus, quando ensinados e absorvidos pela igreja, por nós, e praticados, nos leva a glorificar o nome do Senhor lá fora. Porque esse é o objetivo da igreja. Este é o propósito de nós estarmos neste mundo. É as pessoas olharem para nós lá fora, verem Cristo refletido na nossa vida, louvarem a Deus por isso e sentirem o desejo de serem como nós. O problema é que hoje a igreja passa por um período de defasagem nos dois lados, tanto na área do ensino, está escasso nos dias de hoje os cultos de ensino nas igrejas. Poucas são aquelas que ainda primam pelo ensinamento das Escrituras. E por quê? Por quê? Por duas razões. Primeiro, por falta de condição de quem está na frente, falta de preparo. Por falta de preparo de quem está na frente. Porque pensa-se que conduzir uma igreja é simplesmente nós nos reunirmos aqui sábado e domingo e acabou. Prega qualquer coisa para a igreja e pronto. Igreja não é qualquer coisa para ouvir qualquer coisa. Quando nós vamos ensinar, e a Bíblia diz que aquele que trabalha, que foi chamado por Deus para trabalhar na área do ensino, precisa haver dedicação. Agora, a segunda razão, porque falta ensino, é porque, primeiro, falta o preparo da parte de quem está na frente, e segundo, falta visão. Falta visão. E por que falta visão? Porque criou-se uma mentalidade no meio cristão hoje, e que a maioria das igrejas só querem viver de campanhas. Campanha disso, campanha daquilo, acabou a campanha e começa outra, acabou a campanha e começa outra, e aí os crentes vivem de campanha, e não adianta eu estar participando da campanha, vamos fazer aqui a campanha de quebra de maldição, e 7 domingos para quebrar a maldição hereditária. Primeiro, que a maldição hereditária, ela é quebrada em Cristo. Acabou.
O histórico na família não é bom. Todo mundo vem, por exemplo, no mundo das drogas ou da prostituição. E aí o avô era assim, o pai é assim, o filho é assim. Mas aí alguém nesse meio entrega a vida a Jesus. Acabou, quebrou-se a maldição. Não existe mais maldição. Para quem está, para quem vive para Cristo, quebrou-se o que se chama de maldição hereditária. Cristo quebra toda maldição. Agora veja, o cenário da igreja hoje, o contexto da igreja no mundo moderno. Vive-se de campanha, e o crente participa de tudo quanto é campanha. O problema é que vem para a igreja para buscar bênçãos. Vem para a igreja para buscar bênçãos. E o Evangelho, a Bíblia, irmãos, não é catálogo da natura. Não é catálogo da Avon, do Boticário, que você abre e diz: hoje eu quero isso, eu vou lá na igreja e busco isso. Não é isso que o Evangelho promete. Cristo não prometeu isso para nós. Eu não estou dizendo que nós não vamos ser abençoados, que Deus não vai nos abençoar, não é isso. Mas a prioridade do Evangelho e a razão pela qual Cristo veio ao mundo foi para buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo veio para nos dar vida, e vida com abundância. A bênção é consequência de uma vida devotada a Cristo. Ela não pode ser o carro-chefe, a motivação maior para eu vir à igreja. Qual deve ser a motivação maior para eu buscar a Cristo? Viver uma vida transformada, ser transformado pela palavra de Deus. Porque se eu colocar na minha mente que eu vou para a igreja simplesmente porque eu quero receber bênçãos, porque eu estou na luta e eu preciso de bênção, eu vou estar esperando em Cristo somente para esta vida. E a Bíblia vai nos dizer que se nós esperamos em Cristo somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque nós temos que buscar Cristo, esperando viver uma eternidade com Ele. As bênçãos que recebemos aqui são decorrentes da nossa vida cristã autêntica. Então perceba, o contexto da igreja moderna hoje é esse: vem porque quer buscar algo para si, para agora. Então a igreja vive de campanha e os crentes vivem correndo atrás de bênção. Mas lá fora o testemunho é péssimo. Na fábrica as pessoas não dizem que você é cristão. Na escola as pessoas nem percebem que você é crente. Na vizinhança, os vizinhos nem sabem que você vai para a igreja. O que adianta? O que adianta? Não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é nos transformar. É fazer
fazermos pessoas diferentes. Então, quando a gente fala ensina sobre submissão, é para que sejamos crentes melhores lá fora. O texto vai falar sobre submissão no âmbito do governo, mas mais para frente vai falar sobre a submissão também no âmbito do trabalho. E nós vamos falar sobre isso. Mas veja, o que Paulo deixa claro aqui é que nós precisamos ser submissos, compreendendo que toda autoridade é constituída por Deus, de modo que se eu resisto à autoridade, eu estou resistindo o próprio Deus, e eu estou pecando. Terceiro ponto, porque Paulo vai mostrar, Pedro, melhor dizendo, vai mostrar aqui, no versículo 13, no final do versículo 13 e a partir do versículo 14, os níveis de autoridade. Veja, ele vai dizer que nós temos que submeter-vos, pois, a todo decreto humano, por amor ao Senhor, quer seja ao rei como superior, quer aos governadores, ou àqueles por ele enviados. Então ele cita aqui três níveis de autoridade. Ele fala sobre 3 sistemas de governo. Ele fala sobre a monarquia, ele fala sobre o presidencialismo e o parlamentarismo. Dentro da monarquia, a autoridade é o rei. Dentro do sistema de governo presidencialista, a autoridade é o presidente, como o Brasil, por exemplo. A autoridade é o presidente da República. Mas no caso do Japão, quem é a autoridade? É o primeiro-ministro. Então, no Japão, o sistema de governo é o sistema parlamentarista, e que tem como autoridade o primeiro-ministro. Então, o nosso dever é nos sujeitarmos a eles, às leis. Por mais que a gente fique indignado, por exemplo, a partir do mês de outubro, o imposto que, quando nós chegamos aqui no Japão, era 5%, imposto sobre produto, era 5%, aumentou para 8% e agora vai para 10%. Você concorda? Não. Eu vou fazer o quê? Vou escrever uma carta para o primeiro-ministro, dizendo que eu não concordo, ou nós vamos aqui juntar um grupo e fazer uma revolução na província de Guma e... Não. Isso não vai ser bom. Isso não é indicado. Qual é o papel da igreja? E qual é a ordenança bíblica? O que é que a Bíblia nos recomenda a fazer? A Bíblia nos recomenda a orarmos por aqueles que governam. Então, se a coisa não está boa no país, é porque a igreja não está obedecendo a um princípio divino. Nós vimos, tempos atrás, antes da eleição para presidente no Brasil, um monte de gente nas ruas, fazendo ali passeatas e contra um determinado partido. E o que me chama a atenção, o que me deixou espantado,
é muitas igrejas, muitos líderes religiosos incentivando essa prática, quando na verdade o que eles deveriam instruir a igreja era esta a dobrar os joelhos e orar pelo governo. Mas o governo não presta. Quem foi que disse para você que Nero era um imperador perfeito? Nero era um insano. Nero era um camarada terrível. E quando Pedro escreve esta carta, Pedro escreve nos últimos anos de vida deste perverso imperador. Nero, segundo a história, ele assume o poder no ano 54 depois de Cristo, aproximadamente, e com 17 anos de idade. 14 anos depois, no ano 68 depois de Cristo, Nero estava cometendo suicídio. Nesse período, durante o reinado desse imperador insano, segundo a história, o próprio Pedro sofreu martírio. Agora, pela sua conduta, Nero não era digno do cargo de imperador romano. Pela sua conduta moral, Nero, para vocês terem uma ideia da insanidade deste imperador, ele se levanta um dia, daqueles meio maluco, e Nero decide incendiar Roma. Ele manda botar fogo em Roma. Muitos romanos foram mortos. E Nero, diz-nos a história da sacada do seu palácio, vendo as chamas queimarem os vilarejos, as casas em Roma, e ele sorria. E ele olhava tudo aquilo. E depois, o que ele quis fazer? Ele foi procurar um culpado para o incêndio. E caiu em cima de quem a culpa? Dos cristãos que residiam em Roma. Então deu-se uma terrível perseguição aos cristãos. Muitos crentes foram mortos. Muitos crentes foram entregues aos leões nas arenas, foram despedaçados por leões. E por quê? Por causa de um imperador insano. Mas o que Pedro ensina? Pedro, mesmo assim, reconhece a soberania de Nero como o imperador e exorta os cristãos a honrá-lo. Incentiva os crentes a honrá-lo. Toda autoridade é constituída por Deus. O próprio Jesus disse isso. Capítulo 19 do Evangelho segundo João, segundo escreve João, versículo 10, Pilatos diz assim para Jesus no seu julgamento: olha, você não vai falar nada? Você vai permanecer calado? Você não sabe que eu tenho poder para te crucificar, mas eu também tenho poder para te libertar? Jesus diz para ele: o poder que você tem é porque foi dado de cima, senão você não teria. Então o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. E aí Paulo vai dizer, Paulo é categórico, é taxativo, no versículo 2 do capítulo 13 da carta aos crentes de Roma, que não se sujeitar à autoridade, rebelar-se contra uma autoridade, é rebelar-se contra o próprio Deus, é pecar.
E quem assim faz é passivo de punição. Mas veja também que não é só os crentes que devem se sujeitar às autoridades. Elas também têm deveres. Veja o versículo 14, aí do capítulo 2 de 1 de Pedro, a parte B desse versículo 14. Vai dizer assim: quer os governadores ou aqueles por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então perceba que a autoridade instituída por Deus, ela tem um duplo propósito. Primeiro, promover o bem. Segundo, coibir o mal. Qual é o propósito da autoridade constituída por Deus? Deus outorga autoridade aos homens, no caso dos governos, para que eles possam ser, para que eles venham ser promotores do bem e instrumentos para coibirem o mal. E quando a nação, quando o povo, quando o crente, a igreja, anda de joelhos e clama pelas autoridades, ora por elas, para que Deus dê a eles sabedoria para governar, e eles então fazem um mau uso do poder que Deus lhes outorgou, o que acontece? Deus vem e trata com eles. Mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar para eles. E na hora que chega, a coisa é séria. Por quê? Porque eles estão ali para serem promotores do bem. Então, quando as autoridades, ao invés de serem promotoras do bem e trabalharem para coibir o mal, elas são omissas no cumprimento dos seus deveres, ou fazem o contrário, ao invés de proibirem ao invés de coibirem o mal, eles promovem o mal e coíbem o bem, eles são passíveis de repreensão. Vejam que o profeta Isaías vai falar com relação a aqueles que invertem valores. Isaías fala num âmbito abrangente, mas você encontra, por exemplo, o profeta Amós, um dos profetas menores, repreendendo, sendo usado por Deus e repreendendo duramente os líderes da nação de Israel, que deveriam ser promotores do bem e coibirem o mal, e eles estavam sendo omissos. Até pior, até mais fundo, eles estavam promovendo o mal e o pecado entre a nação. E então Deus trata com eles. Aí você vê Isaías, no capítulo 5, versículo 20, dizer assim: calamidade sobre aqueles que chamam mal de bem, e ao bem chamam de mal, que colocam luz por escuridão, e escuridão por luz, que colocam amargo por doce, e doce por amargo. O que é isso? Inversão de valores. Inversão de valores. Então, quando há essa inversão, o
profeta Isaías diz calamidade, ou seja, juízo. Em algumas traduções, ou na maioria das traduções, vai dizer ai daqueles. E esse ai daqueles traz-nos uma conotação de juízo de Deus. Deus não vai deixar impune. Deus não vai deixar passar em branco. Então, quando nós vemos uma atitude de corrupção em qualquer área governamental, tenha certeza de uma coisa: não passará impune, não ficará sem uma correção divina. Na nossa visão, nós podemos até achar que está demorando demais, mas Deus tem o seu tempo, Deus tem o momento certo de agir, de tratar, de repreender. Deus tem o seu momento e Ele sabe quando agir. A certeza que eu tenho que ter no coração é que quando infringimos princípios bíblicos, somos passivos de correção. Amém? Agora, versículo 15 aí do capítulo 2 de 1 de Pedro, vai mostrar o propósito da submissão. Por que que Pedro exorta a igreja a ser submissa? Por quê? Existe um propósito. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, possais silenciar a ignorância dos homens insensatos. O que Pedro está querendo dizer para você e para mim hoje? É que um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Com o meu exemplo, eu posso ganhar pessoas para Cristo, sem pregar. Sem pregar. Com a minha maneira de ser, com o meu procedimento no meio das pessoas, com um testemunho irrepreensível, eu atraio muitas almas a Cristo. E eu posso pregar com a maior eloquência possível. Eu posso pregar com o maior conhecimento bíblico que for, mas com o meu testemunho, se ele for passivo de repreensão, eu coloco na lata do lixo toda a minha pregação, todo o meu discurso. Você pode ir na fábrica, reunir as pessoas ali e falar de Jesus, e as pessoas se comoverem com o seu discurso, mas com o seu procedimento, se ele for, o seu testemunho for mau, você joga fora tudo isso que você fez. Tudo isso que você fez. Então, como igreja, como representantes de Cristo, representantes legais de Cristo na terra, o que é que o mundo espera de nós? Um comportamento, um procedimento, que quando eles olharem para nós, levem a mente deles a Cristo. As pessoas olharem para você e para mim, no meio de um ambiente tumultuado e desordeiro, e encontrar luz.
Mas hoje qual é o comportamento das pessoas? Mesmo de crentes. Está na fábrica. O Rafael é líder e ele sabe que isso acontece. Tem um grupinho ali, um ou outro na linha, que está fazendo coisa errada. E aquele grupo não é repreendido. Quem está fazendo certo, por ver que o grupo que está fazendo errado, ou as pessoas que estão fazendo errado, não são corrigidas, qual é a tendência? É eu dizer, isso acontece. Ué, fulano está fazendo e não é repreendido, vou fazer também. É a tendência do ser humano. Se fulano está fazendo errado e não é corrigido, ora, então pode, mesmo que eu saiba que aquilo é errado. Mas aí eu digo, não, isso pode. Se o rancho, o chefe, o líder de linha não repreendeu, então porque pode, então eu vou fazer também. Nós temos a tendência de sair daquilo que é correto e praticar o que é errado, porque estamos vendo alguém fazer errado e não ser corrigido. É muito mais difícil nós nos colocarmos, mantermos na nossa posição, fazendo certo, mesmo vendo o outro fazendo errado e não sendo corrigido, do que eu ter a tendência de seguir para o lado errado. Então o que Pedro nos exorta é que nós precisamos ter um comportamento irrepreensível. Se há um grupo que está fazendo errado, você, como eu costumo sempre dizer, eu digo isso aos meus filhos, mas todo mundo faz, você não é todo mundo. Você é cristão. Você é representante de Cristo na terra. E como representante de Cristo na terra, você tem que ser luz aonde você chega. Você tem que ser exemplo aonde você chega. Não é porque você trabalha em um ambiente hostil, em um ambiente promíscuo, que você vai se tornar como um deles. Se as pessoas que trabalham com você fazem uso de palavras torpes, falam palavras que são até para repetir, como Paulo diz, não é lícito, você não precisa ser igual a eles. Você não vai pedir para o chefe arrumar um serviço para você aonde só tem crente, porque, irmão, se você for querer isso, você vai ter que pedir para Jesus recolher você e ir logo embora para o céu. Não adianta, nós vivemos no mundo e nós vamos ter que aprender a conviver com as práticas dos ímpios. Às vezes eu digo, veja, a atitude de fulano, ele é ímpio. Então quem é ímpio tem uma atitude característica do ambiente que ele vive. Nós somos cristãos. Então ele é ímpio, ele pratica aquilo. Eu como cristão não posso praticar. Estamos em uma fábrica, onde o grupo de colegas, companheiros de fábrica, só contam piadas de conteúdo impróprio para o cristão. E eu estou no meio deles, dando risada com eles. Isso acontece muito. Sabe qual que é o problema disso? O crente não exerce influência no ambiente que ele está. Ei, as pessoas precisam te respeitar. Eles estão falando palavrões, você senta na mesa, tem que haver silêncio. Tem que haver respeito. Por quê? Porque aonde chega a luz, as trevas são dissipadas. Só que se você chega e vira treva como eles, aí o seu cristianismo é fraco. A sua vida cristã
não influencia ninguém. Você precisa buscar mais a Deus, ler mais a Bíblia, buscar mais a presença do Senhor. Amém? Nós precisamos influenciá-los e não sermos influenciados por eles. Então o propósito da submissão é esse, é que nós venhamos, pela prática do bem, tapar a boca daqueles que insurgem contra a igreja. Isso que aconteceu, e aí a gente entra no 6º ponto, e eu já estou encerrando, são 7 e nós vamos encerrar. A natureza da submissão no versículo 16, como livres, e não usando a liberdade como uma capa para a malícia, mas como servos de Deus. Como livres, não usando a liberdade como uma capa para a malícia, mas como servos de Deus. A liberdade que Cristo nos dá não é para pecarmos. Essa expressão usada por Pedro aqui, que ele diz, não usando a liberdade como uma capa para a malícia, a palavra no original do grego quer dizer desculpa para pecar. Me esconder. Eu uso a liberdade que Cristo conquistou para eu viver do jeito que eu quero. E aí nós precisamos tomar cuidado, porque a submissão cristã, precisamos entender, a liberdade que Cristo promove, que Cristo nos dá, é para nós fazermos o bem para o próximo. Agora, a submissão cristã, ela não equivale à escravidão nem fraqueza. Ser submisso não é sinal de fraqueza, é sinal de fortaleza. É sinal de liberdade. Veja que nós estamos falando de uma carta que estava em um contexto onde Roma havia mais de 60 milhões de escravos em todo o Império Romano, e a maioria deles fazia parte da igreja primitiva. E quando Pedro vem com esse ensinamento, e os crentes absorveram esse ensino e passaram a andar conforme o ensino de Pedro, isso gerou uma revolução no império. Por quê? Porque os homens maltratavam os crentes, os escravos, e eles eram submissos, não se revoltavam. Queridos, nós precisamos viver a verdadeira liberdade. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 6, Paulo vai falar sobre isso. Ora, então agora, porque estamos na graça, então nós vamos pecar para que a graça seja mais abundante? Ele diz: de maneira nenhuma. A liberdade que Cristo conquistou para nós não é para dar lugar a uma vida de libertinagem, a uma vida de anarquia. Eu ando como livre, eu obedeço como livre, e eu faço por amor a Cristo. Eu posso não gostar de quem governa, mas eu obedeço pela função da pessoa. Agostinho de Hipona dizia assim: quanto mais escravo de Cristo sou,
mais livre me sinto. Quanto mais eu me submeto aos princípios de Cristo, aos mandamentos de Cristo, mais livre eu me sinto. Por que Agostinho dizia isso? Porque, queridos, quanto mais obedientes a Cristo nós somos, quanto mais submissos e obedientes aos princípios divinos nós somos, mais parecidos com Cristo nós vamos ficando, mais moldados pela palavra nós vamos sendo. E quanto mais moldados pela palavra nós vamos sendo, mais próximos de Cristo nós vamos ficando. Lembra da história do ourives? No trabalho de purificação do ouro ou da prata, a prata é uma pedra bruta. E o processo de purificação pelo qual ela passa é um processo muito difícil. E por quê? Porque o processo de purificação passa pelo fogo. A prata é submetida a um fogo de temperatura altíssima. E o fogo, qual é a função do fogo no processo de purificação da prata ou do ouro? Tirar as impurezas, tornar o metal mais puro. E quando é que o processo termina? Quando o ourives olha para o pedaço de prata que ele está purificando, ou do ouro, a peça que ele está purificando, e ele vê o seu rosto refletido no metal. Então, o processo está terminado e aquela peça está totalmente purificada. A igreja passa pelo processo de purificação semelhante ao ouro. E somos submetidos a temperaturas altíssimas. Mas o propósito é que cheguemos a refletir Cristo por onde quer que passemos. A Bíblia vai nos dizer que nós somos o bom cheiro de Cristo, o bom aroma de Cristo. E quando passamos e as pessoas sentem o perfume de Cristo, enxergam Cristo na nossa vida, então nós estamos no caminho certo. E quando o processo de purificação é terminado na nossa vida, então nós somos recolhidos às mansões celestiais. A igreja passa por este processo. E quando a igreja estiver pronta, o noivo virá para nos buscar. Sétimo ponto para encerrar, versículo 17, os limites da submissão. Isso aqui é incrível. Honrai a todos os homens, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. O que Pedro está ensinando? Ele nos dá 4 mandamentos aqui. Tratai todos com honra. Honrai a todos. Eu não posso ter diferença no tratamento. Eu não posso honrar, por exemplo, o Mateus menos do que o Rafael. Eu não posso honrar o diácono Wilson mais do que o cooperador Pedro. O que Pedro está nos dizendo
é que o cristão deve tratar a todos com o devido respeito, independentemente da sua posição na sociedade. Precisamos tratar a todos da mesma maneira. E aí, o que Pedro está falando é num contexto de respeito, dignidade. Porque todos os seres humanos são criaturas feitas por Deus. O mesmo respeito é o que Pedro está ensinando. O mesmo respeito que devemos ter com um líder maior na empresa, eu tenho que ter com um funcionário. E por que Pedro está dizendo isso? Porque os escravos naquela época eram tratados como coisas e não como pessoas. Então Pedro está dizendo em outras palavras aqui: deem aos escravos dignidade humana, não os tratem como coisas. Segundo, amai os irmãos, amai a fraternidade. A igreja, ela é a família de Deus na terra. E nós precisamos compreendermos que todos somos irmãos. A igreja como família de Deus, é isso que identifica os verdadeiros filhos de Deus. O amor praticado entre uns para com os outros, entre nós. Agora, as pessoas falam de amor somente no momento de abraçar quem erra. Mas a correção também faz parte do amor. Porque quem ama corrige. Quem ama repreende. Então, se você está vendo seu irmão andando meio capenga, corrija ele. Se o teu irmão está meio crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, repreenda ele. Corrija ele. Diga a ele: olha, a palavra de Deus nos diz assim. Nós precisamos andar de modo digno, irmão. Corrija. Porque quem ama também corrige. Eu não vou só passar a mão na cabeça. Amar, dentro do amor também está inserido a correção. Porque se eu amo o meu irmão, eu não quero que ele se perca. Eu não quero que ele volte para o mundo de pecado. Aí o irmão diz: não, eu sou livre, eu vivo do jeito que eu quero. Não é bem assim o contexto de liberdade segundo a Bíblia. Ame. Terceiro mandamento dentro desse versículo 17: temei a Deus. Veja o que diz Provérbios. Veja o que diz Provérbios, que nós já vamos encerrar, hein? Provérbios 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento.
Aí Salomão vai dizer, mas os loucos, eles desprezam a sabedoria e a instrução. Temer a Deus significa reverenciá-lo e respeitá-lo. Temer a Deus significa respeito à pessoa de Deus e à sua palavra. Honrai o rei é o último mandamento dentro desses 4, do versículo 17, fala que a submissão cristã, ela não aceita a absolutização do Estado, nem a divinização do rei. Teve rei que sentou no trono e se achou Deus. Achou que conquistou tudo com a força do seu braço. Nabucodonosor fez isso. E disse, olhou para o seu império, tudo que conquistou, e ele disse, eu consegui isso com a força do meu braço. Resultado, Deus deu a ele a oportunidade de se arrepender, não se arrependeu, passou um longo tempo entre os animais, comendo capim, no meio da selva, no meio da relva, para reconhecer que Deus é soberano. Herodes não quis dar glória a Deus e foi literalmente comido por bichos. Porque o texto, quando diz isso, o texto no original vai dizer que brotaram bichos de dentro do seu estômago e ele foi sendo comido por dentro, porque não quis reconhecer a soberania de Deus. Honrar o rei deve ser honrado de tal modo que o amor pelos irmãos e o temor a Deus não seja violado. Eu tenho que honrar o rei, mas honrar o rei, Pedro está dizendo, não deve colocá-lo acima de Deus, fazer com que eu não tema a Deus. O honrar a Deus não é a submissão, não é uma submissão cega. Honramos, no caso do texto, honrar o rei, mas em primeiro lugar está o temor a Deus. Já fechei a Bíblia, não vou pregar mais. As autoridades prenderam Pedro, quando Pedro e João foram presos, depois de darem liberdade ao coxo que estava na porta do templo, chamada Formosa, libertá-lo daquela enfermidade, daquele estado de dependência, e eles foram presos. Pregando o Cristo, foram presos. E o que as autoridades judaicas disseram para eles? Parem de pregar no nome de Cristo. Parem de falar sobre isso. Pedro disse, importa nós obedecermos mais a Deus do que aos homens. A ordem de Cristo era para que eles pregassem, mas a ordem das autoridades judaicas era para que eles se calassem. Irmãos, entre obedecer um princípio divino e um mandamento, uma ordenança do homem que venha ferir princípios bíblicos, fique com o que Deus mandou. Amém? Fica de pé, por favor.